Antes de Abraão havia o Eu Sou. O drama de hoje à noite abre o 8º capítulo do livro de João, onde o evangelista escreve sobre o estado em que entrou, dizendo: em verdade te digo que antes de Abraão havia o Eu Sou. A Bíblia é um registro dos estados espirituais eternos da alma, pelos quais todos devem passar, começando com o estado de Abraão e culminando no estado chamado Jesus Cristo. É importante, portanto, distinguir entre o homem e o estado que ele ocupa na atualidade. Lembre-se sempre de que a Bíblia se dirige ao homem da imaginação e não a qualquer homem mortal. Blake disse: deve ser entendido que as pessoas de Moisés e Abraão não estão aqui mencionadas, mas os estados significados por estes nomes. Os indivíduos são representantes ou visões destes estados, conforme foram vistos pelo homem mortal em uma série de revelações divinas e registradas na Bíblia. Eu vi estes estados em minha imaginação. À distância, eles pareciam um só homem. No entanto, à medida que me aproximava, eles se tornaram uma multidão de nações. Um homem representado por multidões e multidões de homens em harmonia. Aparece como um único ser. Os antigos o viram e, acreditando no que viram, profetizaram sobre o estado final e o personificaram como Jesus Cristo. Ninguém conhece os verdadeiros autores de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas posso lhe dizer que eles estavam relatando as próprias experiências deles quando colocam palavras na boca de uma personificação desta máxima verdade chamada Jesus. Voltando-se para os presentes, ele disse: Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Aqueles que o ouviram disseram: ora, você ainda não tem 50 anos e Abraão o viu? E ele respondeu: antes de Abraão havia o Eu Sou. Com este comentário, eles pegaram em pedras e o apedrejaram. Agora, este não foi um drama que aconteceu no mundo secular. O evangelista está falando a verdade, porém, pois estando no estado de Jesus Cristo, ele sabia que era o ser imortal que existiu antes de Abraão. Ele sabia que era o próprio Deus, o autor da peça chamada vida. Esta verdade toda criança nascida de mulher conhecerá por experiência própria. Vamos agora nos voltar para o livro de Gálatas, que é o livro mais antigo no Novo Testamento. As 13 cartas de Paulo foram escritas, distribuídas, praticadas e chamadas de evangelhos pelo menos 20 anos antes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João serem escritos. Nisto, Paulo fala do meu evangelho, dizendo: não recebi de homem algum, nem fui ensinado, veio por revelação de Jesus Cristo. Então ele conta esta história. Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e outro de uma mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre pela promessa. Isto é uma alegoria. Estas 2 mulheres são 2 alianças. Aquela que dá à luz o filho pela promessa é a Jerusalém do Alto. Este é o estado chamado Sara. Paulo afirma aqui com bastante ousadia que a história de Abraão, Agar e Sara são alegorias. E uma alegoria é uma história contada como se fosse verdade, cabendo a quem a ouve ou lê descobrir a sua representação simbólica e aprender a sua lição. Agar e Sara simbolizam 2 alianças, uma trazendo a escravidão e a outra a liberdade. Minha mãe não se chamava Hagar, e é provável que sua mãe também não, mas toda mulher que tem um filho, na linguagem do simbolismo, é Hagar. A criança pode nascer num palácio e a sua mãe ser uma rainha. Ela pode conhecer uma enorme riqueza e uma vida fácil, mas ele ou ela ainda é um escravo. Quem veste a vestimenta da mortalidade deve cuidar dela, pois ela assimila e deve expulsar, através de algum artifício, aquilo que ela não consegue assimilar.
Quer a vestimenta seja a de uma rainha ou de uma lavadeira, ela escraviza seu ocupante. E não importa quão forte seja a vestimenta, ela aumenta e aumenta até atingir um pico e então diminui e diminui, e ninguém pode impedir a sua inevitável mudança e morte. Portanto, toda criança nascida do ventre de uma mulher é escrava. Mas há outro nascimento, um nascimento para a liberdade, que é essencial, pois a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus. E o útero, a partir do qual ocorre este nascimento, é o crânio humano, chamado Jerusalém do Alto. Blake identifica Jerusalém do Alto como liberdade, pois após este segundo nascimento a pessoa é libertada. Tendo sido colocados num mundo de escravidão e morte, o segundo nascimento é a nossa vitória sobre a morte. Todos sairão vitoriosos, mas todos. Viemos a este mundo de morte, lutamos a boa luta e continuaremos a lutá-la. Estamos numa corrida contra o nosso inimigo, a morte, na qual todos serão vitoriosos. Todos serão ressuscitados, todos nascerão do alto e todos entrarão no reino de Deus. Não peça a nenhum homem descrever o reino para você, pois os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no coração dos homens as coisas que Deus já preparou para aqueles que entram neste estado. Não há imagens aqui na terra para ajudá-lo a tentar visualizar este estado. Então, não permita que nenhum homem lhe diga que sabe e que pode descrever ele para você, pois isto não pode ser feito. O Novo Testamento começa, o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Se a história de Abraão é uma alegoria, então o fim da história, chamado Cristo, deve ser uma alegoria, pois foi estabelecido no início que tudo produziria conforme a própria espécie. Uma semente de cenoura contém em si a capacidade de se tornar uma cenoura. Uma semente de maçã, quando plantada, produzirá uma macieira e assim por diante. Portanto, se a origem de qualquer história é uma alegoria, o fim é uma alegoria. Não sabendo ler as Escrituras, o homem acredita que se trata de história secular e venera estados, fazendo imagens mentais deles, pintando e até esculpindo-os. No entanto, cada personagem ali registrado é apenas a personificação de um estado. Deixe-me compartilhar uma experiência minha com você. Na minha visão, encontrei um homem que tinha por volta de 50 anos, com cerca de 1,80 m de altura e parecendo ter uma capacidade infinita de fé. Eu não precisei perguntar o nome dele, pois o reconheci instantaneamente. A sabedoria vinda de cima não tem incerteza. Quando você se depara com estes estados em visão, você sabe quem eles são. No momento em que o vi, soube que estava olhando para o estado chamado Abraão. Ele estava ereto, mas um pouco encostado no tronco do que parecia ser um carvalho, totalmente desprovido de folhas. Seus galhos eram enrolados e cheios de nós, lembrando o cérebro humano. Enrolada no tronco da árvore havia uma serpente com o rosto humano, banhada em sabedoria e símbolo do estado final chamado Cristo. Abraão estava olhando não para o espaço, mas para o tempo, e me perguntei o que esta mais sábia de todas as criaturas de Deus havia sussurrado em seu ouvido. Paulo personifica a Escritura dizendo: as Escrituras, prevendo que Deus justificaria os gentios, pregaram o Evangelho de antemão a Abraão. Para pregar, as Escrituras devem ser personificadas. Assim, 3.000 anos antes da vinda de Cristo, Abraão teve uma prévia do plano de salvação de Deus na forma do Evangelho. Portanto, Abraão se alegrou por ver meu dia. Ele viu e ficou feliz. Quando digo eu ou meu, quero dizer nós, pois somos os deuses que coletivamente formam Deus. Na grande peça, Deus é fragmentado e o um se torna muitos. Mas antes do estado de Abraão, nós, em perfeita unidade, escrevemos a peça com um propósito divino. Concordamos em entrar no mundo da morte e esquecer completamente quem somos para tornar a peça real.
Isto nós fizemos e voltaremos fortalecidos pela peça, mas não podemos parar no meio do caminho ou voltar atrás. Devemos terminar a corrida. Todos lutarão a boa luta. Todos irão até o fim e manterão a fé que iniciamos no estado chamado Abraão. A árvore que vi era um símbolo perfeito da árvore da vida. Em Canções da Experiência, de Blake, ele disse: os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar aquela árvore, mas a busca foi toda em vão. Uma delas cresce no cérebro humano. É aí que está a árvore da vida. Depois de derrubada, suas raízes ficam invertidas no cérebro, com seus ramos como os sistemas nervoso e circulatório do homem. O homem é a árvore invertida, como aquela que você veria refletida nas águas calmas de um lago, transformada em geração, ou aquela árvore simbolizada pelo homem, será transformada de geração em regeneração. Neste dia, o homem ressuscita e retorna, trazendo de volta o fruto, as experiências deste grande jogo de decadência e morte. Portanto, Abraão não é uma pessoa como você é, como eu sou, assim como Isaac, Jacó, Davi e todos os outros não são pessoas. Eles são personificações dos estados eternos da alma. Então, se a origem chamada Abraão e a realização chamada Jesus Cristo são alegorias, então o fruto, glorioso como é, também é uma alegoria. Você colherá para retornar maior do que o ser que você era quando saiu do Pai e veio ao mundo, e ninguém se perderá, nem um único ser. No reino, no entanto, desempenharemos papéis diferentes, assim como desempenhamos aqui. Embora compartilhemos um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, existem patentes no reino, assim como existem patentes no exército. Aqueles que preenchem as estrelas da coroa não o fazem por mérito, mas por eleição, o que permanece um segredo do Altíssimo. Mas lembre-se, o menor do reino é maior do que o maior na terra. Eu prefiro ser porteiro na casa do Senhor do que morar na casa dos perversos. Bem, um porteiro pode estar no limiar, mas ele está no reino. Nós dizemos que ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista, mas o menor no reino é maior do que ele. Não importa quão grande, sábio, forte ou bonito alguém seja aqui na terra, ele é menor que o menor do reino de Deus. Portanto, não se preocupem com a parte que vocês desempenham no corpo de Deus, pois a menor parte é maior do que qualquer coisa na terra. No terceiro grande ato do despertar de Deus, você reentra no reino violentamente para descobrir a sua posição. Ao entrar no corpo do Senhor ressuscitado como um raio, você é a causa da reverberação dele, e sua entrada denota a sua posição. Não haverão partes inferiores ali, pois tudo será uma parte necessária do corpo do Senhor ressuscitado. Portanto, antes de Abraão havia o Eu Sou. Este para sempre é o nome de Deus, e por este nome ele será conhecido por todas as gerações. Deus precedeu a peça dele, então o evangelista está dizendo a verdade quando diz: antes de Abraão havia o Eu Sou. Pense nas palavras que eu lhe dei esta noite. Saiba o quão verdadeiramente grandioso você é. Então permita que todos desempenhem seus papéis perfeitamente. Se alguém lhe disser que quer se sentir importante, deixe-o sentir isso. Se ele quiser causar uma impressão, deixe-o causar. Ele está desempenhando um papel no mundo de César e talvez ele tenha que causar essa impressão para uma certa autossatisfação enquanto passa pelo estado. Se você olhar espiritualmente para uma pessoa, você consegue ver o estado espiritual em que ela está e perceber que enquanto ela está neste estado, ele está interpretando o próprio papel perfeitamente. Nós somos seres imortais que passam por estados até atingirmos o estado de Jesus Cristo, o estado designado, o fim da jornada. E quando você entra neste estado, as Escrituras se revelam em você, colocando-o no papel do personagem central
e você fica impressionado e emocionado. Antes deste momento no tempo, você teria pensado que era blasfêmia reivindicar tal divindade, mas quando isso acontece, você não pode negá-la, mais do que pode negar a mais simples evidência de seus sentidos. E tendo experimentado a Escritura, você cumpriu o único propósito da vida e sabe disso. Todas as histórias da Bíblia são verdades sobrenaturais que acontecem em uma região remota da alma. Uma senhora aqui esta noite disse: enquanto eu examinava uma caixa translúcida coberta de pele, você apareceu e começou a descascar a pele transparente de suas bochechas. Ela viu corretamente, e ao fim da jornada, a pele que você veste, que era tão responsiva ao seu eu interior que você pensou que era ele, será retirada e sua verdadeira identidade revelada. Tenho um pequeno homônimo na cidade de Nova York. Seu nome é Neville Mark. Eu o vi um mês antes de ele nascer e quando perguntei quando ele viria à Terra, ele respondeu inocentemente, 10 de novembro. Uma amiga muito querida nossa estava grávida na época e esperava seu filho para dezembro. Eu compartilhei minha experiência com ela e disse a ela que se o bebê dela nascesse no dia 10 de novembro e fosse um menino, seu nome seria Neville Mark. Bem, mesmo que ela não acreditasse em mim, seu bebê nasceu no dia 10 de novembro e ela o chamou de Neville Mark. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, visitei a família e Neville Mark, 12 ou 13 anos na época, me disse: Neville, eu sei que não sou o que pareço ser. Se eu pudesse fazer meu corpo ficar perfeitamente parado enquanto me viro nele, eu saberia quem eu sou. Eu também sei que não posso fazer isso até morrer e mal posso esperar para saber minha verdadeira identidade. Este rapazinho sabia o que minha amiga viu, pois ele sabia que a pele que estava firmemente tecida sobre ele escondia sua verdadeira identidade. Isto é verdadeiro, pois todos aqui estão vestindo uma máscara. Um dia a máscara será retirada e todos nós nos encontraremos sem máscara, mas nos conheceremos como nos conhecíamos antes de Abraão. Haverá um momento grandioso, maravilhoso e alegre quando, tendo retornado, reconheceremos o ser que éramos antes de colocar nossas máscaras para encenar a peça da vida. O evangelista sabia por experiência própria que antes do estado chamado Abraão existir, havia o Eu Sou, mas aqueles que ouviram sua história pegaram em pedras para atirar nele. Agora, uma pedra simboliza um fato literal. As pedras que eles jogaram foram os fatos de sua vida aqui na terra. Eles jogaram seus pais, seus irmãos e suas irmãs, assim como seus backgrounds educacionais e sociais. Eles sabiam que ele ainda não tinha 50 anos, mas ele estava falando de alguém que foi registrado como tendo vivido 2000 anos atrás. Amigos, aqui me contaram os mesmos fatos. Lembro-me que, em uma noite, durante um jantar, eu contei ao falecido Aldous Huxley que estes personagens não eram pessoas e ele disse: Neville, César e Herodes viveram e são mencionados nas Escrituras. E eu respondi: eu falo da Escritura que é o Antigo Testamento e eles não estão lá. Se você aceitar Jesus como um homem, o único livro que ele poderia ter lido é o Antigo Testamento. No templo, ele recebeu o livro e leu as palavras do profeta Isaías. Tudo o que ele citou era do Antigo Testamento, pois o Novo não havia sido escrito. Não estou negando que Paulo e os evangelistas viveram, mas eles são anônimos. O Antigo Testamento é um registro de estados eternos e os profetas que os registraram estavam fazendo uma obra cuja importância completa eles não entendiam. Eles perguntaram a que hora ou pessoa se referiam e foi revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a nós. Quando chegar a hora, o segredo será descoberto e veremos o fim ao cumprirmos o estado chamado Jesus Cristo. Cada um entrará nele, um após o outro, e todos experimentarão tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo. E quando cada um de nós tiver tido a experiência idêntica, quem somos nós?
Não somos nós Jesus Cristo, o homem perfeito, que reflete a glória de Deus e carrega o próprio selo de sua pessoa? Quando você atinge este estado, o trabalho está concluído e você retorna para onde estava antes da queda deliberada. Você não fez nada de errado, mas aceitou o desafio, pois somente Deus poderia morrer confiante de que ele ressuscitaria. Nós somos os deuses que aceitaram o desafio, que desceram e entraram nestas máscaras que decaem e morrem, para nos encontrarmos restaurados, crescendo mais uma vez, minguando e morrendo. Restaurados, crescendo, minguando e morrendo, repetidamente até que o fim seja alcançado. Então, não há mais restauração, apenas ressurreição. Quando somos erguidos do mundo da morte para entrar no reino dos céus, o mundo da vida. Todos estão destinados a entrar naquele reino, a desempenhar seus papéis predeterminados, pois aqueles que ele conheceu de antemão, ele os predestinou para serem conformes às imagens de seu Filho, e aqueles que predestinou, ele chamou, e aqueles que chamou, ele justificou, e aqueles que justificou, ele glorificou. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.